Leitura do capítulo 4. Não posso suportar mais isso. Deus, ajude-me a enfrentar este sofrimento. Do livro As 10 Orações que Deus Sempre Atende, escrito por Anthony de Stefano. Alguns anos atrás, fui a uma loja de objetos de arte para comprar um presente para alguém e fiquei conversando com o proprietário. Não era uma loja movimentada. Ele, evidentemente, cuidava dela sozinho e o dono era muito conversador, tendo-me feito todos os tipos de perguntas sobre quem eu era e o que fazia para viver. Imaginei que ele estava apenas buscando companhia e quisesse conversar. Então falei sobre mim e sobre o fato de estar iniciando uma carreira de escritor e que, embora não tivesse ainda nenhum tipo de agente ou editor, estava trabalhando num livro sobre o céu, que esperava que algum dia pudesse ajudar as pessoas. No momento em que mencionei o céu, algo muito interessante aconteceu. O sorriso na face daquele velho homem desapareceu e sua boca se contorceu numa contração desagradável. Ele abruptamente desviou o rosto de mim e disse: "Ah, o céu! Certo, claro." Evidentemente, eu me surpreendi com a sua reação e lhe perguntei: "Perdoe-me, eu disse algo de errado?" "O céu?" grunhiu ele. "Tenha paciência. O céu não existe e Deus também não." "Bem, sinto muito se o senhor se sente dessa maneira", disse eu. "Mas o céu existe e ele existe." "Escute", disse o homem, "você parece ser um bom rapaz, mas Deus não existe. E se existisse, eu gostaria de me encontrar com ele para poder cuspir na sua cara." O velho então começou a me contar algumas das tragédias que haviam ocorrido na sua vida. Houve muitas. Seus pais haviam morrido quando ele era adolescente. Seus irmãos e irmãs morreram jovens, todos de câncer. Ele perdeu muitos negócios. Sua esposa havia acabado de falecer no ano anterior, deixando-o basicamente sozinho. O único filho que ele teve, um filho que jamais lhe telefonava, era um total desperdício e havia destruído a sua vida. Mas, de longe, a pior coisa que lhe acontecera tinha sido a morte de sua filha, 20 anos atrás. Ela era uma menininha de apenas 8 anos de idade e certo dia, enquanto brincava com as amigas no jardim na frente de casa, caiu de repente. Morreu na ambulância a caminho do hospital. Os médicos acharam que podia ter sido algum tipo de arritmia cardíaca, mas nunca tiveram muita certeza. Sua morte arrasou o homem e quaisquer vestígios de fé que ele pudesse ainda ter foram removidos completa e irrevogavelmente. Eu ouvi enquanto o homem relatava tudo isso e tentei pensar em algo para dizer. Mas é claro que não havia nada. Disse-lhe que sentia muito todo o sofrimento pelo qual ele havia passado, mas conseguia perceber que não estava adiantando nada. Seria inútil eu lhe falar sobre minhas próprias tragédias, ou como eu havia mantido a minha fé, como tinha certeza de que, não importa o que ele pensasse, um dia ele veria de novo sua filha. Mas a mera menção de tal absurdo como o céu foi suficiente para colocá-lo num péssimo humor durante o resto do dia, e por isso eu simplesmente me retirei. Infelizmente,
Não há respostas curtas e claras para a pergunta: por que as pessoas sofrem? Não há expressões prontas que você pode dizer às pessoas para aliviar seu sofrimento. Não se o seu sofrimento for grande. Por isso, tantas pessoas bem intencionadas terminam dizendo exatamente a coisa errada, embora não intencionalmente, aos seus amigos e familiares que estão enfrentando uma perda. Dizem coisas como: eu sei exatamente pelo que você está passando. Não se preocupe, foi melhor assim. Foi o desejo de Deus. Pelo menos vocês tiveram todos esses anos juntos. Ou você vai conseguir parar de chorar e começar a viver de novo. Banalidades como essas, não importa quão bem intencionadas sejam, podem soar como punhaladas para uma pessoa que está sofrendo. E não importa quanto seja verdadeiro o que você está dizendo. Pode, na verdade, ser adequado dizer que foi a vontade de Deus que sua avó morresse. Poderia vir a se transformar em a melhor coisa do mundo que você perdesse o seu emprego. Mas o que qualquer uma dessas coisas importa quando você está vivenciando essa agonia emocional. O que muitas pessoas esquecem é que o sofrimento é como uma ferida aberta, uma ferida sangrenta, dilacerada, e tem de ser tratado como tal. A última coisa que precisamos ouvir quando sofremos qualquer tipo de golpe traumático é a explicação fisiológica para a razão de os tecidos se romperem, ou por que sangramos, ou o processo médico que está por trás da coagulação das plaquetas. O que precisamos nesse momento é de um médico competente para deter a hemorragia e fazer um curativo na ferida para que ela possa se curar. E se o médico de repente começar a explicar todos os detalhes sobre sofrimentos e lacerações, enquanto estamos gritando de dor, não vamos obter muito conforto da sua parte, não é mesmo? É como se você estivesse dirigindo à noite em meio a uma grande tempestade, quando a chuva cai torrencialmente no para-brisa e os relâmpagos cortam o céu, obscurecendo a sua visão. Quando o som do trovão, da chuva caindo e dos limpadores de para-brisa se movendo de um lado para o outro tornam praticamente impossível pensar com tudo isso acontecendo. Qual é a melhor coisa para você tentar fazer? Será que ajudaria muito nesse momento tentar entender de onde vêm as chuvas da tempestade? Ou por que diferentes massas de tempo convergem e produzem a precipitação? Ou quais são as várias razões científicas para a existência dos relâmpagos? Em que lhe ajudariam essas informações se você estivesse no meio de uma tempestade? A melhor coisa a fazer quando se está nesse tipo de situação é se concentrar em manter o volante firme, controlar a velocidade do veículo e manter os olhos fixos na estrada e no tráfego dos veículos. Em outras palavras, a melhor coisa a fazer é concentrar sua energia em superar a tempestade. Haverá tempo suficiente mais tarde para descobrir por que você ficou preso no mau tempo, ou se estiver interessado, começar a estudar meteorologia. Mas enquanto a tempestade estiver caindo, a coisa mais importante a fazer sempre é enfrentá-la, em segurança e intacto. Deus entende bem esse conceito. Muito frequentemente, a última coisa que ele quer fazer quando estamos sofrendo é nos dizer as razões desse sofrimento.
Isso é algo que ele deixa para depois, às vezes para muito depois. O que ele sempre faz, no entanto, é nos ajudar a suportar o sofrimento terrível da ferida aberta, é atravessar de uma só vez a tempestade. Daqui a pouco vamos falar mais sobre o porquê do sofrimento humano. Mas, por enquanto, precisamos entender este ponto. Não importa quem você é ou qual a situação, Deus sempre atende a esta prece. Por favor, ajude-me a enfrentar este sofrimento. Temos que passar por muitos tipos de sofrimento neste mundo. Alguns são grandes e outros são pequenos. Mas cada tipo pode ser torturante à sua maneira, desde dores de dente até pedras nos rins, desde enxaquecas até surtos de depressão, desde frustração no trabalho até ansiedade em casa, desde a morte triste e deteriorante do idoso até a morte repentina e chocante do jovem, desde o sofrimento, porque todo filho passa quando sua mãe morre, até a agonia inenarrável de dois pais chorando a perda do filho. Deus atende a todos os que vão até Ele em busca de ajuda e conforto quando estão passando por essas provações. Observe que eu não disse que Ele promete deter o sofrimento ou impedi-lo de acontecer, ou de algum modo aliviá-lo. Esse pode ser um dos maiores obstáculos à fé, mas temos que enfrentá-lo de frente. Deus permite que muitas coisas terríveis aconteçam. Ele permite que doenças devastem países, furacões destruam cidades, assassinos e estupradores aterrorizem comunidades. Lembre-se, ele permite que centenas de milhares de crianças morressem em câmaras de gás nos campos de concentração nazistas. Portanto, pode muito bem permitir que você passe por algum tipo de sofrimento. Talvez exatamente do tipo que você mais teme. Olhe o que aconteceu com Cristo. Na noite anterior à sua morte, ele orou pedindo a Deus que o poupasse da morte sangrenta e violenta de uma crucificação. Ele sabia muito bem quanto iria sofrer e tentou se livrar disso. Meu Pai, pediu, se possível, afaste de mim este cálice. Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fez uma última tentativa de evitar o sofrimento. Na 11ª hora, pediu um alívio, mas como era o Filho perfeito, também acrescentou: contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Todos nós sabemos o que aconteceu. Seu pedido foi negado. A crucificação prosseguiu como estava determinado. Ora, se Deus recusou o pedido do seu próprio Filho, como podemos esperar qualquer garantia de que Ele facilitará mais as coisas para nós? Não importa quanto oremos, ainda podemos ter de passar por algumas terríveis provações no futuro. A questão é que não importa que tipo de sofrimento tenhamos de suportar, Deus sempre nos dá uma saída. Não uma saída do próprio sofrimento, mas do total desespero a que o sofrimento pode nos conduzir. E é isso que é a oração, uma saída para o desespero. Em uma passagem famosa da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação
dará também o escape para que a possais suportar. Os escritores espirituais com frequência usam essa passagem para ilustrar que Deus jamais nos permitirá que sejamos tentados a pecar além do ponto ao qual possamos resistir. Mas isso se aplica também muito ao sofrimento. Deus sempre nos dá uma válvula de escape. Não importa quão grande seja o nosso tumulto interno, Ele sempre nos dá uma saída pela qual podemos escapar para evitar cair na armadilha. Quando Cristo orou para ser poupado da agonia da crucificação, Deus pode ter negado o seu pedido, mas imediatamente mandou um anjo ao jardim do Getsemane para confortá-lo. O anjo ficou com o Senhor e o consolou, fortaleceu sua resolução e essencialmente o ajudou a passar pela profunda comoção especial e pelo temor que ele estava experimentando. Esse é o mesmo modelo de assistência que Deus emprega conosco. Os sofrimentos pelos quais devemos passar podem ou não ser evitados através da oração, dependendo da situação e da vontade de Deus. Mas podemos sempre esperar ser ajudados, consolados e fortalecidos por Deus se pedirmos a sua ajuda. Muitas pessoas, em um momento ou outro, já leram o poema Footprints in the Sand, Pegadas na Areia, de Mary Stevenson. Você se lembra desta simples mensagem? Um homem sonha que está de pé em uma praia com Deus, observando todas as cenas da sua vida passarem pelo céu. Abaixo de cada uma das cenas, o homem vê 2 pares de pegadas na beira da praia, uma feita por ele e a outra por Deus. Olhando toda a sua vida, o homem percebe algo perturbador. Abaixo de cada uma das cenas que descrevem os eventos mais tristes e mais dolorosos da sua vida, há apenas um par de pegadas. O homem se volta para Deus e pergunta: Senhor, tu me disseste que, uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor olhou para ele com compaixão e disse: Meu querido filho, jamais eu te deixaria nas horas de provação e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Há uma razão para esse poema atingir tão fundo as pessoas. Nós reconhecemos a verdade nele. Ele nos faz lembrar dos momentos em nossa própria vida em que o sofrimento foi insuportável, quando parecia que iríamos ser esmagados e engolidos pela tristeza. E, no entanto, de algum modo, nós conseguimos enfrentá-lo. Nesses momentos, realmente, parecia que estávamos sendo carregados por algum poder que não era o nosso. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando o tio de minha esposa morreu, de repente, de um ataque cardíaco. Ele havia saído com um amigo para pescar quando isso aconteceu. Recebeu um telefonema tarde da noite nos contando a notícia terrível. Ele tinha 40 e poucos anos. Esposa, 2 filhos pequenos e uma família ampliada muito próxima. Sua esposa, que foi? Misericórdia. Retornando ao ponto anterior, ele tinha 40 e poucos anos.
esposa, 2 filhos pequenos e uma família ampliada muito próxima. Sua esposa, que foi informada da sua morte pouco antes de nós, estava em choque completo e absoluto. Pelo resto da noite, amigos e familiares se reuniram na casa dele, após serem despertados do sono como nós. Eu me recordo de todo o choro e das lamentações que ocorreram naquela noite assustadora. Recordo-me especialmente do olhar arregalado e chocado no rosto dos 2 filhos dele enquanto estavam sentados na cama, assistindo a desenhos animados às 2 horas da manhã, não entendendo absolutamente o que estava se passando à volta deles. A única pessoa a quem foi dada a notícia foi o pai dele, que era também o avô. A única pessoa a quem não foi dada a notícia foi o pai dele, que era também o avô de minha esposa. Ele estava com um pouco mais de 80 anos e decidiram que seria melhor esperar o dia amanhecer para informá-lo do ocorrido. Na manhã seguinte, coube a minha esposa dizer-lhe que seu filho estava morto. Como uma jovem dá ao avô uma notícia dessas, a única coisa que eu tinha de fazer era entrar na casa com minha esposa e ficar ao seu lado enquanto ela realizava essa amarga tarefa, mas que era bastante difícil. Não vou entrar nos detalhes do que aconteceu, de que aquele velho homem abriu a porta com um grande sorriso no rosto e depois percebeu pelo nosso aspecto que alguma coisa errada devia ter acontecido, que ele continuou se recusando a se sentar, que continuou fazendo a mesma pergunta repetidas vezes, em uma voz aguda e alquebrada. O que aconteceu, querida? O que aconteceu? Enquanto nervosamente mexia no colarinho, que ele não acreditou no que estávamos dizendo, e então, finalmente, que suas pernas fraquejaram e de repente se dobraram sob ele, e foi uma coisa terrível de assistir. No entanto, do que me lembro mais vividamente é de minha esposa e de como ela foi forte. Apesar da sua própria tristeza, continuei pensando comigo mesmo: de onde ela está tirando coragem e a misericórdia para lidar com tudo isso? Um longo tempo depois, ela me disse como conseguiu se controlar naquela manhã. Embora não fosse muito religiosa na época, disse-me que havia feito uma prece silenciosa a Deus pouco antes de tocar a campainha da casa de seu avô. Só que ela não pediu nada a Deus. Ela lhe disse que ele tinha de ajudá-la. Deus, disse ela, eu não vou entrar aqui sozinha. O Senhor vai comigo. Tem de ir, do contrário, eu não vou conseguir fazer isso. Depois que ela disse essa prece, sentiu uma onda de paz envolvê-la e conseguiu ir em frente e fazer o que tinha de ser feito sem sucumbir ao enorme peso que estava em seu próprio peito. Ela conseguiu ir em frente pela simples razão de que Deus a estava ajudando. Se hoje ela estivesse na praia com Deus, veria que, sob essa cena particular da sua vida, só havia um par de pegadas. No entanto, é aí que termina toda a analogia das pegadas. Porque, embora minha esposa tenha recebido toda a assistência de que necessitava para cumprir essa terrível tarefa, Deus não fez tudo sozinho. Ele a apoiou, a segurou pela cintura, deixou-a se apoiar em seus ombros e a empurrou enquanto entravam juntos na casa do seu avô. Mas ele não a carregou completamente. Ela própria teve de fazer grande parte da tarefa. Esse é um ponto importante a ser entendido. Dissemos antes que Deus sempre nos dá uma válvula de escape. Não importa quão grande seja o nosso sofrimento, Ele sempre nos dá uma maneira de enfrentarmos a tempestade, mantendo a mente, o coração e a alma totalmente intactos. Porque mesmo com uma válvula de escape, algum esforço da nossa parte é sempre requerido. Ainda temos que ficar na ponta dos pés, girar a válvula, abri-la e passar por sua abertura.
Infelizmente, o que às vezes acontece é que as pessoas entram em um padrão de não usar a válvula de escape que Deus proporciona. Elas não conseguem atingir Deus através da oração, mesmo em momentos de maior sofrimento, ou não conseguem atingir as pessoas que Deus lhes envia para ajudá-las durante esses dias difíceis. Se isso se transformar em hábito durante um período de anos, então é possível que essas pessoas se sintam esmagadas e capturadas quando têm de enfrentar seu momento de tribulação. Nesse caso, podem não enxergar a saída de emergência que Deus lhe proporcionou, embora ela possa estar bem diante de seus olhos. Podem sinceramente achar que para elas não há saída, que para elas não há esperança, e podem nunca escapar. O que se tornam essas almas atormentadas? Elas se tornam irrevogavelmente feridas, emocional, psicológica e espiritualmente. Sua dor as sufoca, não por meses, ou anos, ou décadas, mas para sempre. Algumas pessoas enfrentam um divórcio ou um rompimento e nunca conseguem amar de novo. Algumas pessoas ficam paralisadas em um acidente de automóvel e nunca mais conseguem desfrutar a vida. Algumas pessoas perdem um parente próximo ou um amigo e nunca mais conseguem acreditar em Deus. As pessoas mais tristes são aquelas que, deprimidas por uma razão ou outra, voltam-se completamente para si mesmas, perdem toda a esperança e são finalmente direcionadas para a morte mais solitária de todas, o suicídio. Ninguém está dizendo que essas pessoas escolheram consciente ou livremente o seu destino, ou que Deus vai considerá-las estritamente responsável por suas ações. Tudo depende do estado interno da alma de uma pessoa, e somente Deus pode ver isso. Sabendo como Deus é bom, provavelmente é a pobres homens e mulheres como esses que ele concede mais misericórdia. Tudo o que estamos dizendo aqui é que cada um dos terríveis resultados que eu mencionei poderia ter sido evitado. Até mesmo a pior tempestade não tem de resultar em um acidente de carro. Até mesmo a morte mais cruel não tem de resultar na perda de fé de uma pessoa. Até mesmo o caso mais severo de depressão clínica não tem de resultar em um suicídio. Deus sempre nos dá uma saída. Pode não ser fácil, mas é sempre possível. Deus sempre atende à oração. Ajude-me a enfrentar esse sofrimento. Quando conseguimos transpor o primeiro aguaceiro da tempestade, podemos estar em um estado mental melhor para considerar as razões por que isso aconteceu. E é aí que ingressamos no maior mistério de toda a teologia. Por que um Deus todo-poderoso, todo bondade, permite a existência do sofrimento? Obviamente, não poderemos dar aqui a atenção que essa questão merece. Seriam necessários muitos livros para se fazer isso. Mas podemos dizer que uma das chaves para se entender esse mistério, na verdade, uma das chaves para se entender a própria condição humana, completa com todos os seus triunfos e tragédias, êxtase e horrores, é que há algo terrivelmente errado com a vida. Eu não quero apenas dizer que ela seja difícil, cruel ou dolorosa. Isso é bastante óbvio. Quero dizer que há algo fundamentalmente estranho na vida. Há algo na vida que não faz sentido. Algo que não combina com o quadro geral. E essa ideia de que a vida está de algum modo desviada está muito ligada a todo o problema do sofrimento humano. Você não precisa ser um grande teólogo para ver isso. Quando um que consiga apreciar um deslumbrante pôr do sol no verão, um dia claro e alaranjado de outono, uma sinfonia magnífica, um sorriso no rosto de uma bela garota que pode ver que essas maravilhosas obras da criação simplesmente não pertencem ao mesmo mundo que uma ala de câncer,
uma casa de doentes terminais ou um cemitério. A visão de uma criança extremamente feliz abrindo seus presentes em uma manhã de Natal não pode combinar com a visão de um pequeno caixão branco em uma funerária. Não basta dizer que o mundo está cheio de coisas boas e ruins. Essa explicação simplesmente não basta. As coisas boas da vida são boas demais. As coisas ruins são terríveis demais. Elas não podem ser parte do mesmo plano. C.S. Lewis contou isso melhor. Ele disse que os seres humanos instintivamente sabem que as coisas boas da vida devem existir, enquanto as coisas cruéis e dolorosas não. Ele disse que, de algum modo, nós sabemos que o certo tem o direito de estar aqui, enquanto o errado não tem direito algum. Isso não é algo que possamos provar pela matemática ou pela ciência. É apenas algo que todos nós, como uma espécie, podemos sentir no fundo de nossos ossos. Tantos sistemas de crença, tanto religiosos quanto seculares, tentam afirmar que a morte e o sofrimento são apenas uma parte normal da vida. Que bobagem! Eles podem ser fatos da vida e fatos que temos que aceitar, mas não são de modo algum normais, naturais ou bons. O cristianismo é a única religião que realmente lida com esse conflito de frente. É a única religião que desafia essa grande e global declaração inconsciente, formulando a pergunta: o que há de errado nesse quadro? E é a única religião que tenta apresentar uma resposta. O quadro está errado porque aconteceu algo errado. A vida nunca foi destinada a ser dessa maneira. Algo aconteceu. Algo terrivelmente errado aconteceu bem no início e chamamos esse algo de perda da inocência. No Jardim do Éden, nossos primeiros pais cometeram um grande crime que abalou o mundo. Um terrível ato de traição contra Deus, cujos efeitos até hoje vêm sendo sentidos. Não conhecemos todos os detalhes, mas sabemos que foi um ato direto de desobediência decorrente do orgulho. O livro de Gênesis diz que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso nos soa tão inocente, um fragmento inocente do simbolismo. Mas o que realmente significa? Não significa que nossos primeiros pais quiseram experimentar uma maçã. Não significa que tivessem sede de conhecimento. Não significa que simplesmente quisessem saber a diferença entre o certo e o errado. Essas são concepções equivocadas. Adão e Eva não queriam descobrir a diferença entre o certo e o errado. Eles queriam decidir por si mesmos o que era certo e o que era errado. Optaram por rejeitar as leis de Deus e por fazerem eles próprios as suas leis, por um orgulhoso ato de rebeldia realizado por instigação do demônio, tentaram usurpar Deus e ser Deus. Esse foi o seu crime. E o que fizeram mudou tudo. Ao rejeitarem Deus, nossos primeiros pais rejeitaram e perderam tudo o que vinha junto com estar próximo de Deus. Perderam a vida eterna, perderam o céu, perderam a amizade do seu Criador, perderam tudo isso não apenas para si mesmos, mas para a terra, para toda a criação e para todos os seus descendentes. Seu pecado foi transmitido quase através da genética. E é o que ganharam. Deixaram a proteção de Deus. Não foi algum tipo de liberdade, de conhecimento ou de independência, mas apenas a exposição aos elementos mais cruéis de um mundo que perdeu sua grandeza: morte, deterioração, doença, depressão, fraqueza, solidão, velhice
e todo o resto do longo catálogo de males humanos que têm afligido a humanidade desde tempos imemoriais. E essa fundamentalmente é a razão por que o mundo está atualmente em tal confusão. Deus não nos fez nada, nós o abandonamos. Ele não fez com que seres humanos tenham experimentado como resultado da perda da inocência. Muito raramente Deus, voluntária, consciente ou propositalmente, faz alguém sofrer. Ele não causou o terremoto que matou milhares de pessoas. Ele não fez com que os terroristas lançassem os aviões contra o World Trade Center. Ele não fez com que o tio de minha esposa morresse de ataque cardíaco. Ele não fez com que a filha daquele homem idoso morresse no jardim da sua casa. Deus não fica sentado no céu como um sádico deformado e todo-poderoso escolhendo pessoas para infligir sofrimento. Na análise final, toda essa carnificina é o resultado da perda da inocência. O que deixa as pessoas às vezes zangadas com Deus é que ele também não sai do seu caminho para evitar o sofrimento. Pelo menos não normalmente. Na verdade, Deus quase nunca usa o seu poder para manipular as pessoas ou os eventos. Assim como não impediu Adão e Eva de se rebelarem contra ele, também não impede vigorosamente que as pessoas façam coisas ruins hoje em dia. Por isso, não impede vigorosamente a ocorrência de desastres naturais. Essa não é a sua maneira de operar. Esse não foi o tipo de mundo que ele criou. Apesar do que alguns filósofos anticristãos declararam no passado, o Deus do cristianismo nunca tentou impor a sua vontade à humanidade ou nos escravizar. Ao contrário, ele foi o maior proponente da liberdade que jamais existiu. Embora seja verdade que ele exige obediência de todas as suas criaturas, na prática nos permite fazer quase tudo o que queremos, não importa quanto dano causemos a nós mesmos e aos outros nesse processo. Entretanto, esse mesmo Deus que é tão extraordinariamente permissivo não deixou os seres humanos abandonados em uma situação desesperada após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Ele interveio de uma maneira que ninguém teria previsto, para compensar o pecado de nossos primeiros pais. Ele fez algo realmente radical. 2000 anos atrás, ele se tornou um homem na pessoa de Jesus Cristo, nascido de uma mulher, caminhou sobre a terra e viveu uma vida de obediência perfeita, sem pecado, e foi essa obediência até a morte em uma cruz que finalmente compensou a desobediência de Adão e Eva. Além de todas as suas outras implicações, uma das coisas mais fascinantes sobre a morte e a ressurreição de Cristo é que elas nos mostram um nível bastante básico quanto Deus está disposto a ficar envolvido no nosso sofrimento. Assim como você não precisa ser um teólogo para reconhecer que há algo errado com o mundo em que há tanto sofrimento, não precisa ser um estudioso para saber que há algo certo em um pai que está disposto a se sacrificar por seus filhos. É aqui que o cristianismo se mostra profundamente diferente de todas as outras religiões do mundo. O islamismo, quando se refere à questão do sofrimento, fala apenas sobre a necessidade de se aceitar a vontade de Alá. O judaísmo afirma ser errado até mesmo questionar Deus sobre esse tema, porque Deus está muito acima de nós. O budismo e as religiões orientais pregam uma espécie de total desligamento da vida, sendo a ideia que, se você não amar ou desejar nada, estará mais capacitado a lidar com a experiência da perda. Somente no cristianismo o sofrimento está no âmago de sua teologia e espiritualidade. Somente no cristianismo se reconhece que o sofrimento é tão horrível e tão errado que o próprio Deus teve de intervir pessoalmente. Somente no cristianismo o símbolo principal da fé é uma cruz, um instrumento de sofrimento,
no qual um homem é executado. Embora todas as principais religiões do mundo falem sobre a necessidade de confiar completamente em Deus diante do sofrimento, o cristianismo acrescenta algo ainda mais profundo à equação, algo deslumbrante, sublime e até doloroso. O Deus do cristianismo não diz apenas confie em mim, mas diz também olhe para mim. Ele diz imite-me. Todos podemos nos lembrar de exemplos de nossa própria infância, dos momentos em que não queríamos fazer algo, mas tivemos que fazer porque nossos pais insistiram. Talvez não quiséssemos ir à escola ou tomar nosso remédio quando estávamos doentes, ou ser mandados para o quarto como castigo por termos feito algo errado. Às vezes nossos pais explicavam porque essas coisas desagradáveis eram necessárias, mas outras vezes não. Às vezes nos davam suas razões, mas nós não as entendíamos totalmente porque ainda éramos crianças. Eu me lembro de que quando era menino tinha medo de água, então meu pai me levou a uma piscina pública em algum lugar do Brooklyn e tentou me ensinar a nadar. Lembro-me de ele me dizer para não ter medo de colocar a cabeça debaixo da água, mas eu continuei balançando a cabeça, recusando-me a fazê-lo. Sabe o que ele fez? Ele não explicou simplesmente que nadar era seguro, ele disse, olhe para mim, e ficou sob a superfície da água durante alguns segundos. Quando voltou à tona, molhado e sorridente, disse, está vendo? Isso não é nada. Agora é sua vez. Você vai adorar. Foi isso, essencialmente, que Deus fez por nós em relação ao sofrimento. Por meio das palavras de seus profetas e das sagradas escrituras, ele nos contou a história da perda da inocência do homem. Mas sabia que isso não seria o suficiente. Sabia que não conseguiríamos entender realmente a gravidade do pecado, ou de por que ele inevitavelmente conduziria à morte, ou como deveríamos ser parcialmente responsabilizados por todas as coisas ruins que acontecem devido aos crimes, pecados e atos de rebelião que nós cometemos contra Deus todos os dias. Ele sabia que teríamos problemas para aceitar isso se tudo fosse apresentado apenas como um argumento teológico. Por isso nos disse, olhe para mim, eu também vou sofrer. E sofreu. Ele se tornou um homem e passou por todo tipo de sofrimento imaginável. Depressão, solidão, terror, medo, ansiedade, sofrimento físico, humilhação, perseguição, zombaria, agonia longa e persistente e até mesmo a sensação de abandono. Tudo o que temos de enfrentar, ele também enfrentou. Até colocou na barganha o pior de todos os sofrimentos, a morte de um filho, pois se certificou de que sua própria mãe estivesse presente para assistir a seu fim macabro. Não porque quisesse magoá-la, mas porque queria que o quadro do sofrimento fosse completo. Queria ser capaz de nos dizer, vocês podem não entender completamente o porquê do sofrimento, mas olhem para mim, eu também estou lidando com ele. Eu odeio tanto o sofrimento quanto vocês. Mas vou passar por tudo isso para que vocês saibam que tudo no fim acabará bem. Podem ter a esperança de que, por piores que as coisas possam parecer agora, vocês finalmente vão ficar bem. E assim, ele morreu por nós. E assim fazendo, não só redimiu a humanidade, mas nos deu o exemplo perfeito de como lidar com o sofrimento. Hoje em dia, quando temos que enfrentar o sofrimento em nossa própria vida, temos acesso a toda a força, a paz e a coragem que sustentaram Cristo durante sua paixão e morte. Deus disponibiliza esse poder para cada um de nós. Quando vocês dizem a Deus, ajude-me a enfrentar este sofrimento, Ele realmente vai pegá-lo pela mão e conduzi-lo através do sofrimento. Não importa qual seja a crise, Ele está disposto a andar diretamente através do fogo com você e se certificar de que você chegue ao outro lado sem ser engolfado e consumido pela chama.
como ele faz isso vai depender em grande parte da sua personalidade e da sua situação particular. O sofrimento, especialmente o luto, afeta as pessoas de 1 milhão de maneiras diferentes. Para alguns, a melhor coisa a fazer depois de experimentar uma perda é voltar imediatamente a trabalhar. Outras precisam de algum tempo sozinhas para colocar as coisas no lugar. Algumas pessoas processam melhor o seu luto falando a respeito dele com todo mundo. Outras precisam ficar completamente distanciadas do tema. A mera menção a ele é bastante para lhes causar uma dor excruciante. Algumas pessoas precisam de um simples ombro para se apoiar, ou alguém para abraçar ao voltar para casa. Outras precisam chorar, 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 chorar até o fim de suas lágrimas. Quando você pede a Deus para ajudá-lo a enfrentar o sofrimento, ele irá guiá-lo para o seu melhor caminho de cura. Se você necessita de certo tipo de pessoa para conversar, talvez Deus a coloque no seu caminho. Se precisa de solidão e de um período distante de todo mundo, talvez Deus inspire seu chefe a lhe conceder uma licença adicional do trabalho. Se precisa ler algo consolador, talvez Deus coloque o livro perfeito em suas mãos. Se tem de enfrentar uma semana exaustiva de exames médicos, talvez Deus lhe dê uma infusão extra de coragem. Às vezes, quando uma pessoa está passando por um período particularmente angustiante de luto, digamos que devido à morte de um cônjuge ou de um filho, Deus até lhe proporciona um sinal de que o familiar falecido está bem. Ocasionalmente, Deus pode lhe enviar pessoas que precisem, elas próprias, de serem confortadas. Como já discutimos antes, nunca há escassez de pessoas sozinhas, doentes ou desesperadas por um gesto de bondade. Ajudar o próximo é a coisa mais próxima de uma panaceia da vida. Se Deus acha que você está pronto para isso, ele pode muito bem colocá-lo no caminho de um ou mais indivíduos que estejam piores que você. Não importa como Deus responda a esta oração, uma coisa é certa: ele vai apressar o processo de cura e se certificar de que você enfrente a sua privação com o menor dano emocional, psicológico e espiritual possível. E essa garantia não se aplica apenas aos grandes infortúnios cataclísmicos da vida. Também funciona para os pequenos ataques da vida diária. Você não deve esperar por ataques cardíacos, doenças terminais ou acidentes de automóvel para pedir a ajuda de Deus. Você deve dizer esta oração quando tiver uma dor de dente. Deve dizer esta oração quando aquele seu colega que o importuna no trabalho não para de falar com você. Deve dizer esta oração quando estiver preso em um engarrafamento de trânsito. Sempre que tiver que enfrentar algum tipo de sofrimento, deve pedir a Deus: Senhor, por favor, ajude-me a enfrentar este sofrimento. E Ele o ajudará. Fundamentalmente, a diferença entre os crentes e os ateus não é o que os crentes sofrem menos, isso não é verdade. É que eles sofrem com esperança, com a esperança de que o seu sofrimento um dia termine, esperança de que Deus tenha um plano para eles, esperança de que o seu sofrimento tenha significado, esperança de que Deus de algum modo extraia algo de bom até dos piores suplícios e tragédias da vida. Vamos explorar mais extensivamente esse tópico no capítulo 9. Vamos falar tudo sobre a providência, a vontade de Deus, o livre-arbítrio e o valor redentor do sofrimento. Mas neste momento é importante nos concentrarmos em uma coisa: a disposição de Deus para ajudá-lo em qualquer sofrimento que você esteja experimentando. Eu lhe prometo que se você desenvolver o hábito de dizer esta oração durante toda a sua vida, nunca chegará ao ponto de total desolação. Nunca terminará na posição daquele senhor que eu mencionei no início deste capítulo, aquele da loja de objetos de arte que perdeu a filha. Não importa quão terrível seja a sua angústia,
Você nunca se tornará amargo, cínico, desiludido ou infeliz. Nunca pensará em cuspir no rosto de Deus. A razão disso é que Deus sempre atende a esta oração, mesmo que a sua agonia seja tão grande que você quase sinta como se fosse morrer e o seu sofrimento não diminuir. Deus irá ajudá-lo, ele virá ao seu encontro, vai erguê-lo em seus braços e o carregará para fora da escuridão, pois esse Deus que adoramos já esteve ele próprio nessa situação. Ele sabe o que significa sofrer. Ele sabe que o significa morrer e ser enterrado e conhece a saída para a escuridão fria e desolada do túmulo. Voz da gravação, Pastor Walter Belesco Carvalho.